eu começar a gravação. Isso. Eu queria que alguém que pudesse expressar o sentido. Três pessoas, Agora esta rapidamente. chamada está sendo gravada. Agora sim. Expressar um sentido sobre o que você tem percebido sobre o curso de gnose. Maravilhoso. Poxa, o que a gnose passa? Qual que é a lógica disso? A gnose, ela tá buscando, eu tô buscando muito a sabedoria, né? Porque eu já estava estudando estoico, né? O estoicismo, os filósofos, né? E eu sempre falei que eu não gostava de filosofia. Agora eu adoro, entendeu? E a gnose, ela tá trazendo isso, né? Aí tem hora que eu fico pegando alguma coisa no site, no YouTube, vendo outras aulas, né? E acho interessante assim, porque é gratuito. A sabedoria, ela é gratuita, então você só tem que depender de você. Porque tudo quando qualquer coisa que eu faço aqui fora, quando eu vou atrás de conhecimento, mínimo que você gasta é R$ 400. Verdade? Para ter o que eu consigo em, vamos supor, em 15 minutos, né? Até fazer todas as vogais, né? Aí, só que eu mesmo faço, né? Então eu não preciso do outro. Boa. Então tô achando bem interessante, né? Porque eu tava passando assim, acho que um processo de ansiedade, né? Aí eu comecei a fazer o curso da gnose, já deu uma boa melhorada em 2 meses. Aí eu fui fazer presencial, mas perdi as 2 aulas. Aí eu tô refazendo com você de novo. Eu tô Vamos fazer uma refazendo agora com correção. esse grupo. Legal. E agora descobri, né, que aqui em São Bernardo tem gnoses. Eu sou de Sim. Santo André. Aí em São Bernardo tem gnose. Aí essa semana teve presencial. Só que eu não podia ir porque eu tô com vocês. É outra Aí instrução, né? eu falei, eu não vou deixar o que eu já comecei para começar outro, né? Presencial, né? A primeira fase, né? Inicial. Aí eu mandei mensagem que eu quero pro próximo, ou sábado e domingo, né? Aí vou fazer a presencial aqui em São Bernardo, é pertinho, 30 minutos, 40 minutos já chego lá em São Bernardo. E a gente vai Boa. aprendendo, né? Ó, perfeito. Maravilha. Muito obrigado pelo incentivo. Pessoal, mais alguém oferece para mim esse incentivo sobre isso, sobre o curso? O que você tem achado? Tem sentido, tá? Tá dentro do escopo dessa conversa. Se quiser abrir o microfone. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó, a escola esotérica tem um tanto. Se vocês forem procurar, é igual a Marisa falou aí. Tem pago, tem gratuito, tem tanta coisa aí. Pegar ali. Sempre tem um pessoal que vai numas praças aí poder meditar, a galera vai atrás. Então, hoje em dia, bem, há 10, 15 anos atrás não era assim. Mas hoje em dia está muito popular essa parte do esoterismo. Né? Mas é importante a gente fazer uma revisão. E eu gostaria de saber de vocês, porque, pô, a gente que já é instrutor, já veio de casa, talvez a gente fique ali um pouco condicionado por poder falar. Mas se vocês percebem, cada escola tem um diferencial. Né? Cada escola esotérica tem uma coisa diferente, tem uma tônica diferente, tem ali um enfoque diferente. Vocês percebem o enfoque da escola gnóstica? Vocês percebem o diferencial da escola gnóstica? O que é aqui é dessa forma, aqui te influencia para esse lado, e que outras escolas não vão para esse lado, vão para outros lados, não vão para esse. Diga, Isa. A diferença é a leveza. Eu sinto uma leveza muito grande, porque eu já estive em algumas. E eu percebi que as outras escolas, elas trabalham com energias assim, mas com energias muito mais assim densas, mas assim, você não se sente bem no depois. O depois você fica arrasado, entendeu? Então, na gnose também tem a questão do banho de ervas e tal. Lá também tem, mas só que já aconteceu várias vezes de tomar dentro da situação lá o banho e sair pior. Eu tinha chegado bem e ficar pior depois do banho, porque é completamente diferente e as pessoas que fazem o banho, né? Que é uma pessoa que faz para todo mundo.
E o ideal é cada um fazer o seu banho, né? Vamos dar umas diferenças que acabam tendo de metodologia. Né? Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Da participação? Diga, Maria. Semana passada, né, tinha uma pessoa conhecida e ela estava muito nervosa, que ela ia fazer uma prova aqui na fundação, né, de medicina. Aí Maísa, a mãe dela falou: "Ah, tudo que a Maísa falar, você faz." Aí eu falei: caraca, que responsabilidade. Lembrei de um outro curso que eu fiz de vocês, né, que eu tinha marcado os banhos. Aí eu peguei, vamos procurar alecrim para fazer o chá também para tomar. Não tem alecrim. Aí eu dou de cara com um vidro escrito sálvia. Aí eu lembrei do curso. Eu falei, vai, sálvia mesmo. Separei 2 litros de água, fiz o banho para minha amiga, aí fiz o chá. Ela saiu do banheiro e falou, Dona Maísa, que é isso? Aí eu falei, pronto, vai achar que eu sou bruxa. Raizeira. Nossa, ela falou que ficou bem mais leve e é muito bom os banhos, né? Da forma que vocês passam. Eu já faço de arruda, de alecrim que eu tenho aqui em casa. Tô tentando, eu queria fazer mais vezes, né? Porque ele falou que é 3 vezes na semana, né? Se for possível, para ajudar a limpar. Não é isso? Não é três Faz a vezes? disciplina fisicultural, né? Oi, não entendi. Faz a parte da disciplina fisicultural, professor. Está fazendo parte da disciplina. Disciplina? Isso. Então, é 3 vezes, às vezes 1 vez por semana. Tem gente que toma todo dia, depois vai para tomar todo dia. Né? Ah, tomar todo dia. Já houve essa. Hum. Então, Maísa, muito obrigado, Luísa, muito obrigado por ter passado a sentir. Hoje, esse segundo tema, árvore genealógica das religiões. Nós vamos falar de uma maneira filosófica, vamos discutir aqui o fluxograma de como se dá o nascimento das religiões a nível de humanidade. E aí nós vamos tentar responder essa pergunta, só que agora nesse enfoque, certo? Sobre o que é a escola gnóstica no meio de todas essas religiões. Então, você vê, a primeira coisa que nós precisamos de fazer, acho que o Vitor está tendo alguma instabilidade, deixa eu ver. A primeira questão que nós precisamos de diferenciar quando nós vamos estudar sobre uma árvore genealógica, qual é a ideia que uma árvore genealógica passa? Dá uma ideia de cronologia, né, que umas vêm antes, né, outras vêm depois, dá uma ideia de tronco, que está todo mundo vindo do mesmo lugar, e dá uma ideia de raízes, que é de onde se puxa, de onde se tem essas fontes. Nós vamos discutir essas 3 partes na árvore. Mas, primordialmente, aqui falando, nós já devemos discutir o que é a diferença dos princípios religiosos e as formas religiosas. Às vezes, na cabeça da gente fica confuso. E essa confusão aí dá guerra, rapaz. Essa confusão aí a gente acaba matando os outros por causa dessas coisas. Então, você vê, princípio religioso, os princípios religiosos são fórmulas cósmicas viventes, imortais, que não morrem, não mudam, e existem muito antes de a gente conseguir dar nome para eles. Muito antes. Então, antes que houvesse o português para se falar o nome Deus e se atribuir esse nome à a divindade já existia. Antes que a gente tivesse, que a gente falasse latim, antes que a gente falasse hebraico, a divindade já existia. Eles são princípios religiosos. Agora, uma forma religiosa, que o princípio religioso ele é transcendente, ele é transcendental já por definição. Né? Agora, quando o princípio religioso ele se apresenta a nós, ele se utiliza de uma roupagem, que é a forma religiosa. Então, nós vamos fazer uma diferenciação. Se você for ver, por exemplo, a figura de Deus Pai, para os cristãos é Deus, para os hindus é Brahma, para os judeus é Keter ou é Elohim. Então, você vê, são figuras diferentes. É o Quetzalcoatl, certo? É o Ra. Então, são figuras diferentes a nível de forma religiosa. Se eu for olhar como forma religiosa, eu vou achar que o meu colega é idólatra e eu vou lá matar ele. Não é assim que acontece na história da humanidade? Se eu olho pelo princípio religioso, nós vamos observar que essas figuras têm muito em comum. Porque elas não são as figuras, né? Não são as formas religiosas que eu devo observar. Eu devo conseguir enxergar os princípios religiosos que estão dentro daquelas formas religiosas. Então, percebam vocês que esse é um dos motivos para a gente chamar gnoses de gnoses. O nome gnoses
É um nome grego, né? Os gregos, eles foram o primeiro povo a nível de civilização, né, que já houveram outras pessoas durante a história da humanidade que tiveram a compreensão muito profunda. Mas os gregos, enquanto civilização, faziam isso. Eles conseguiam enxergar os deuses que eles mesmos adoravam nos deuses dos egípcios, nos deuses dos celtas, nos deuses dos povos germânicos, de uma maneira geral. Isso aí criou, inclusive, a chamada interpretatio greca, que os romanos depois pegaram do interpretatio romana, que é essa interpretação do panteão dos outros deuses e ver aí o paralelo que existe com o seu. Então, pera, vocês acreditam num Deus Pai? Acredito que é pai de todos os deuses, de todas as figuras? Acreditamos. Como é que é o nome dele? É Odin. Caramba, mas aqui a gente chama de Zeus. Então não é possível. Odin e Zeus são semelhantes. E o que o Odin é? O deus da justiça, é o deus do casamento, é o deus dos pactos, é o deus da lei. Fala, pera. Odin é isso? É, porque o Zeus também é. O Zeus também é o pai de todos os deuses, é o deus do casamento, é o deus da justiça, é o deus da lei. Então nós estamos falando do mesmo Deus. E diz que um dos aspectos mais bonitos que se tem na Bíblia hebraica é quando se tem a celebração da unção por Melquisedeque e Abraão, em que duas pessoas de dois povos completamente diferentes conseguiram perceber que adoravam o mesmo Deus e os mesmos princípios religiosos, e ainda que sejam diferentes, de povos diferentes, conseguem ali consagrar a Santa Ceia. Então, vocês veem. São as diferenças dos princípios religiosos das formas religiosas. Hoje, infelizmente, a gente encontra muita intolerância no mundo. Na Grécia, olha para vocês verem isso, né, há quantos mil anos atrás, você tinha liberdade de culto, porque justamente percebiam isso. E, hoje em dia inventaram, né, que vários caminhos levam a Deus. Na verdade, esse argumento é um argumento falacioso. A gente estuda antropologia, a gente vê que somente um caminho leva a Deus, e esse caminho tem vários nomes. Então, gente, essa primeira parte é o âmago da conferência, né? É uma das almas da conferência, dos corações da conferência. Deu para poder entender direitinho essa parte da diferença do princípio religioso e das formas religiosas? Nós vamos dar exemplos aqui nos outros slides. Mas deu para poder entender conceitualmente o que é a diferença do princípio religioso e da forma religiosa? Então, o princípio religioso é algo cósmico. A forma religiosa é uma roupagem que esse princípio religioso se utiliza para poder se manifestar. Tem um diálogo bonito no Mahabharata, que é um livro sagrado hindu, em que se fala assim: ó Bharata, Bharata é o herói, né? Ó Bharata, toda vez que morre a religião e prevalece a irreligião, eu me reencarno. Estou demonstrando que os princípios religiosos, eles vão encarnando-se junto à humanidade em tempos diferentes, em espaços diferentes, mas para trazer as mesmas mensagens, ainda que em formas religiosas diferentes. Então isso é algo importantíssimo para a gente conseguir pegar aqui. Então como que surge, né? Primeiro os princípios divinos, que a gente acabou explicando aqui já. Observa-se um mensageiro. É um homem, uma mulher, que autorrealizados, né, conseguiram encarnar essa verdade, conseguiram encarnar esses princípios, e com isso trazem de maneira metodológica, de maneira pedagógica para a humanidade, para que outras pessoas consigam também encarnar esses mesmos princípios. Diz então, sobre a encarnação dos princípios, nós chamamos de autorrealização, né? Vamos colocar assim para ficar mais simples. Autorrealização. Vocês vão ver esse termo com certa frequência no estudantado gnóstico. Então, qual é o objetivo da grande religião? Conseguir fazer com que as pessoas consigam se autorrealizar. Se a religião conseguir fazer com que uma pessoa se autorrealize, ela já cumpriu o papel dela. A gente sabe que as grandes religiões conseguiram muitas e muitas pessoas se autorrealizando, né? Ainda que não sejam centenas, é um número significativo. Então, traz a humanidade. Os mensageiros, dessa forma, são chamados de avataras. Existem vários tipos de avataras. Tem um avatar de toda uma raça, tem um avatar de uma época, tem um avatar de um povo. Que, por exemplo, enquanto estava aqui o cristianismo nascendo, e aí lá aqui no Novo Mundo, quem é que estava aqui? Então, todo Azteca, todo Inca, todo Maia nasceu e foi para o inferno? São coisas que a gente tem que refletir. Deus, então, é Deus só para Israel. Né? Então, não tem Deus em Roma, naquela época. Não tinha Deus na Inglaterra, os povos germânicos lá, não tinha. Não tinha Deus na África. Então, são princípios religiosos, são Deus em todos os lugares. Né? Deus manifesta-se em todos os lugares, porém em formas religiosas diferentes, de acordo com a época, de acordo com os costumes, etc, etc, etc. Alguém pode vir para mim, fazendo favor,
o texto desse slide? Alguém que não participou ainda? Temos aqui, ó, tem o Vitor, tem a Águida, tem a Natália. Aonde vocês podem ler? Nada? Então, abrimos para todos. Quem já participou também, alguém pode ler para a gente esse slide? Então, vamos lá. Assim disse Jesus: de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontram, um me segue. De 1000 que me seguem, não é meu. Aí tem nos textos do Buda. Assim disse Buda: entre 1000 homens, talvez um tente chegar à perfeição. Entre os que tentam, possivelmente um alcance a perfeição. E entre os perfeitos, talvez um me conheça perfeitamente. Então você vê que até nível de proporção aqui usaram a mesma coisa, né? Em épocas completamente distintas. Então é um ela diz, existe apenas uma grande religião, que é a verdade. Vocês veem, olha, quem for, a gente sempre recomenda nessa conferência aqui, assistirem aí um documentário chamado Zeitgeist. Eu estou escrevendo aqui no, ó, Zeitgeist. Porque, bem, se você vai estudar antropologia, você vê que está todo mundo falando a mesma coisa. Que normalmente as figuras centrais morrem do dia 23, quer dizer, nascem do dia 23 ao dia 25 de dezembro, morrem na Semana Santa, normalmente são crucificados, todo mundo ali acaba tendo, são filhos de uma imaculada concepção. Você fala, pera, então, das duas uma, né? Ou você vai meter o pau em tudo, você reclamar que tudo é cópia de uma coisa da outra, que é o que o documentário acaba chegando a essa conclusão, ou você vai ter que compreender que todo mundo está falando a mesma coisa, não tem onde correr. Infelizmente, o Zeitgeist, ele, primeiramente, ele faz uma grande exposição a nível antropológico, que é maravilhosa, por isso que a gente recomenda, mas ele se conclui equivocadamente. Ele conclui indicando que é tudo cópia. O cristianismo é cópia do mitraísmo, que é cópia de não sei o quê. Quando, na realidade, nós agora vamos, para a gente aproveitar 80% do documentário. Né? Os outros 20% a gente deixa quietinho lá, a gente vê. Todos estão falando as mesmas mensagens. Todos os avatares, todos os mensageiros, todos os adeptos passaram o mesmo ensinamento, passaram os mesmos princípios religiosos, ainda que em formas diferentes, formas religiosas distintas. E isso nos traz a ideia de árvore genealógica. Então você vê, os galhos da árvore são as grandes religiões. Zoroastrismo, judaísmo, confucionismo, as escolas de mistérios, né, as mitologias gregas, egípcias, romanas, então a mitologia aqui no México. Então você tem o islamismo, você tem o cristianismo, você tem o hinduísmo, você tem o taoísmo, você tem o budismo, você tem ali o confucionismo, você tem várias grandes religiões. Então, as grandes religiões, elas comungam dos mesmos princípios religiosos, vamos estudar nos próximos slides. São fundadas por avatares, por homens autorrealizados. E todas bebem da mesma fonte, que é a gnose. Ah, mas gnose, Felipe? Não. Gnose é o termo grego. Mas você poderia dizer que é o tal. Em vez de aqui no tronco da árvore, poder falar tal. O tal que se pode conhecer não é o verdadeiro tal. Dizia lá o Sé, né? Então, ou seja, que o tal é o conhecimento em si mesmo. É o caminho, né? Tal até o termo significa caminho. Então você vê que é o tronco da árvore. É que a gente tem que usar um termo, né? A gente vai usar o termo grego. Mas todas essas grandes religiões tinham um termo para poder designar esse tronco dessa árvore. Né? E elas bebem dessas 4 raízes, que são ciência, filosofia, arte e religião, conforme nós estudamos no primeiro tempo. Ah, Felipe, mas o Brasil é um país laico. Você sabia que se vocês quiserem virar papa da religião de vocês, vocês conseguem hoje, hein? Hoje não, porque já acabou o dia útil, né? Mas se vocês quiserem amanhã chegar no cartório lá e registrar a religião de vocês, vocês conseguem. A gente consegue. O Brasil é um país laico. Ninguém quer nem saber disso. Mas isso aí que está. A grande religião é fundada por um grande homem, é fundada por uma grande mulher, é fundada por um avatar. Ela traz princípios religiosos, ela traz uma forma metodológica e pedagógica de conseguir a autorrealização. Não é qualquer Zé da esquina que vai conseguir abrir uma grande religião. Até aqui tudo bem, gente? Uma parte mais expositiva aqui, ó. A cruz nas diferentes culturas. E olha que aqui ficou faltando colocar a cruz nórdica também, né? Que é a árvore aí de Yggdrasil. A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, Keter, Binar, Shokmah, Osíris, Ísis e Auros,
Brahma, Vishnu e Shiva, Parvati, Sarasvati, Lakshmi, sempre tem a figura da Trindade em todas as grandes religiões. Odin vive de ver, raio, relâmpago e trovão, os astecas. Então, céus e infernos, sempre tem os céus, sempre tem os infernos. Sempre vai ter o Campo Elíseo, vai ter o Monte Olimpo, e vai ter também o Hades, vai ter o Averno, vai ter o Abite, vai ter ali o, só que gosta de mitologia nórdica, aí o Niflheim, acho que é Niflheim, né, que é o mundo de gelo. Então sempre tem infernos e sempre tem paraísos. A figura do eterno feminino, toda grande religião tem o eterno feminino, seja Maria, Maia, Ísis, Cibele, Adônia, Reia, Astarté, Fenícios, sempre tem a figura da mãe divina, Kundalini. Em todas as grandes religiões tem o eterno feminino. A figura do Cristo, Krishna, Jesus, Quetzalcoatl, Aurus. Então, é a figura do herói solar, né, que chega e que influencia positivamente os homens, que luta contra os tenebrosos, Rama. Então, tem ali o Huitzilopochtli também, aqui nas Américas. A gente até estudou naquela conferência do psicológico, né? A luta contra os demônios, sempre tem, toda cultura tem a luta contra os demônios, sejam eles demônios, sejam eles pessoas tenebrosas, sejam eles monstros, tá? Sempre tem a figura Hércules, por exemplo, lutando contra essas figuras, Teseu, Perseu, lutando contra o Minotauro, lutando contra a Medusa, sempre tem essa ideia do herói solar. E na maioria das vezes esse herói solar é uma figura crística, é uma figura de Cristo mesmo, representando ali uma dessas três forças primárias, esses princípios religiosos, envoltos em uma forma religiosa para conseguir se manifestar. Para a lição é a Runa Fá, né? A gente já passou sobre isso. Galera, até aqui tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Olha só, eu vou liberar vocês 9 horas mesmo. Mas, Felipe, desde que eu sou criança, eu aprendi com o líder religioso da minha religião que aquela religião ali que acerta e quem não acredita naquela religião vai para o inferno. E aí, como é que a gente faz? A gente estuda antropologia. Pega um livro de antropologia, pega lá os Vedas Germânicos para você estudar, pega lá o Bhagavad Gita para você ler, e você vai ver que no final das contas está todo mundo falando a mesma coisa. Certo? Até a nível metodológico, as pessoas estão falando as mesmas coisas em todas as épocas. E até é um pouco complicado a gente pensar diferente, né? Porque senão Deus é injusto. Então, e essas pessoas que nasceram, que morreram antes da religião que às vezes a gente pratica, está aí. Então, a mensagem é distribuída a todos e de forma igual. Em todas as épocas nós temos aí grandes mensageiros trabalhando. Tudo isso tem uma dinâmica, tem um princípio que é diretor disso e que nós vamos estudar nas conferências mais no final do curso. Aí, galera, eu estou vendo aqui o pessoal só escutando, ninguém fala nada. Não sei se vocês estão gostando, se minha voz abafada aqui nesse fone está prejudicando muito. Alguém me dá um sentido? Alguém quer falar alguma coisa? Então, meu povo, se não temos dúvidas, se não temos participações, deixo aqui o meu muito obrigado. A Runa Fá, a prática lição a gente já passou na conferência passada, né? Vou parar aqui a gravação.